Bom dia, queridos, feliz sábado, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês, de todos nós, amém? Que Deus abençoe nossas vidas. O tema da mensagem de hoje se encontra em João 13:34. Renova a minha igreja, é o tema da mensagem de hoje. João 13:34 diz assim, achando aqui: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. A serva do Senhor, ela foi muito feliz, né? A Ellen White, ela foi muito feliz em escrever os seus livros. Em um deles, em Meditações Matinais de 1980, na página 116, ela escreveu a seguinte mensagem: extraordinário poder de Deus precisa apoderar-se das igrejas adventistas do sétimo dia. Deve haver reconversão. Olha só o que ela fala aqui. O que ela está falando para os adventistas do sétimo dia. Deve haver reconversão entre os membros, a fim de que, como testemunhas de Deus, possam atestar o autorizado poder da verdade que santifica a alma. Reconversão, ela está dizendo aqui. É verdade que não só os adventistas, mas todas as pessoas de todas as denominações, todas as pessoas no passado sempre teve esta necessidade de reconversão, porque nós sabemos que somente através da santificação, né, diária que nós temos que ter, é que nós vamos a cada dia mais nos preparar para encontrar com o nosso Salvador, porque o próprio Paulo já diz lá em Hebreus: sem santificação ninguém verá a Deus. E santificação é isso, é comunhão diária com Cristo. Não é à toa que Deus chegou para Abraão, lá em Gênesis 17, versículo 1, e ao identificar para Abraão que ele é sim o Todo-Poderoso, o único ser perfeito que existe, Deus, não existe ninguém perfeito como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são seres perfeitos, porque eles são Deus, ele é Deus, né? Então ele chega para Abraão e diz assim: Abraão, você quer ser perfeito? Então faz o seguinte, só tem uma maneira: anda na minha presença e você será perfeito. Então por isso que tem que ter, a cada dia, nós temos que nos santificar. A santificação de hoje não vale para amanhã. Amanhã nós temos que nos santificar, depois da manhã, porque também nós não sabemos o dia da nossa vida. Em Tiago lá fala que a nossa vida é como se fosse um vapor, que hoje aparece e nos primeiros raios do sol, esse vapor vai embora. A vida é frágil. O tempo de vida é o único tempo que nós temos para tomar um lado, um partido, né? Nós temos que buscar a Deus, nós temos que estar do lado do eterno. Deus é que nos vai dar a vida eterna, nós somos filhos deles, e por ser filho de Deus, nós somos eternos. A eternidade está ao nosso alcance, e nós só conseguiremos vida eterna em Cristo, não tem outro meio. Os ricos tentam falar em congelar os corpos para que daqui a um tempo conseguir a cura daquela doença que está levando ele para a morte, para depois que descongelar ele sobrevive e aí ele curar aquela doença e continuar vivendo mais. E nós sabemos que isso nunca deu e nunca vai dar certo, mas a eternidade é somente em Deus. Os egípcios achavam que mumificando os seus corpos, construindo aquelas grandes pirâmides, eles teriam a vida eterna, e colocava lá todos aqueles utensílios deles lá, né, tapetes, joias, coisas de ouro junto com o túmulo lá, e está lá. Hoje as pessoas estão saqueando as pirâmides para pegar aqueles pertences, e hoje as múmias estão lá secas, como bacalhau secos, pessoas que morreram sem esperança. Então nós temos que a cada dia nos santificar para que nós possamos ganhar a vida eterna. E ela escreveu mais ainda, né?
Aqui está falando o livro, né? Adventist Renews and Sabbath Herald. Eu não sei se essa é a pronúncia, mas enfim. Página 17. Ela fala assim: esta obra de purificar a igreja é dolorosa, né? Mas não deve ser negligenciada. Caso a igreja deseje o louvor de Deus, ela precisa fazer esse tipo de coisa. Porém, ela falando aqui: arrependei-vos porque deixaste o vosso primeiro amor. Eis aqui, claramente apresentado diante de nós, nossa obra como membros da igreja de Cristo. Tá vendo? E ela, a serva do Senhor, né? Essa grande escritora norte-americana, uma das pioneiras da igreja adventista, deixou aí muitos livros. O que eu mais gosto, 2 livros que eu tenho assim como, assim, eu gosto de lê-los sempre. É o Desejar de Todas as Nações e Patriarcas e Profetas. Profetas e Reis também, né? Atos dos Apóstolos, mas o que eu mais gostei foi o Desejar de Todas as Nações e Patriarcas e Profetas. Quantos conselhos ela tem lá para mim, para você também? Eu indico. Casa Publicadora, é só você ligar lá e eles vão mandar para você. A igreja está lutando pela renovação hoje. É a luta de Romanos 12. A conformidade com o mundo ou a transformação pela vontade de Deus. Ou nós nos conformamos com o mundo, é uma luta. Será que eu vou com o mundo? Não. Está errado, o mundo não tem nada para oferecer. Ou eu prefiro ser transformado pela vontade de Deus. E a transformação é uma, sabe, essa transformação aqui, ela vem do vocábulo metamorfo, que derivou o nome metamorfose, onde você é transformado, você é totalmente transformado. A metamorfose, na metamorfose, a lagarta, ela se transforma na borboleta. E na metamorfose do homem, ele se transforma em homem do mundo para um homem espiritual, uma nova criatura. É a luta da igreja de Corinto entre o homem carnal e o espiritual, tá vendo? É a luta de Laodiceia entre o frio, o morno e o quente. Nós vemos ler lá em Apocalipse, se eu não me engano é 3, né? Apocalipse 3, que fala das 7 cartas às 7 igrejas, né? Acho que tá falando lá de Laodiceia, né? Entendeu? Onde existe uma luta. Existem 3 classes de crente. O quente, o frio e o morno. O pior deles é o morno, né? A pergunta fundamental hoje é: o que faremos como igreja? Qual é a sua resposta? Você como igreja, o que você pretende fazer? Qual é a tua resposta? Qual é a minha resposta? Nós somos a igreja de Cristo. Nossa oração, a minha e a sua, deveria ser, né, na verdade, como a de Francisco de Assis. Renova a minha igreja. Essa deveria ser a nossa oração. Para que essa oração seja respondida, deve se enveredar por 3 verdades para a sobrevivência da igreja. Que 3 verdades são essas? Primeira verdade: nós temos que admitir que a igreja enfrenta problemas. Quase a palavra não saía. Também a afirmação de que há esperança para a igreja. E terceiro, a conscientização de que o tempo é breve. Jesus, ele prometeu apenas três coisas aos que o seguiram. Ao que Jesus prometeu: seria extremamente felizes, totalmente destemidos e enfrentaria as aflições. Agora, essas aflições,
ou problemas estão relacionados com a eficácia da igreja, entendeu? Nós sabemos que quanto mais a igreja ela é missionária, mais o inimigo quer atacar. Às vezes, nos meus estudos, eu falo assim para o aluno: você gostaria de fazer parte de uma igreja onde Satanás está irada contra ela? Por não entender a pergunta, às vezes o aluno fala assim: Deus que me livre fazer parte de uma igreja desta. Mas você fala assim: peraí, então você gostaria de fazer parte de uma igreja que Satanás faz assim para ela? Pois é. A igreja que Satanás está irado é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Eis a paciência dos santos. Os santos da igreja verdadeira, ele tem que ter paciência, porque a perseguição é muito forte. E os santos da igreja verdadeira, ele tem que estar ali em espírito de oração a cada instante, porque se desviar um pouquinho, como Pedro fez, um pouquinho dos olhos de Cristo, Pedro ele queria andar na água com Jesus. Jesus Cristo chamou ele colocou o pé na água, começou a andar. Aí ouviu o vento, começou a sacudir as ondas e tal, ele ficou com medo, e o medo lhe trouxe dúvida, e a dúvida fez ele afundar. E ali submerso em aflição, ele clamou: Senhor, tenha misericórdia de mim, salve-me. E na oração, Jesus pegou ele e colocou ele de volta sobre as águas. Então é necessário que nós temos que ter isso em mente, que nós não temos capacidade nenhuma de trilhar esse caminho, a não ser pelo poder da oração, poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o problema das divisões, infelizmente em nossa igreja existe isso, uma casa dividida entre si não prevalece. Isso aplica em todas as áreas da vida, né? Nós vemos aí o Império grego, que foi dividido entre seus generais e eles não se entenderam entre si, e ficou um império poderoso, ficou enfraquecido e foi subjugado pelo poder de Roma, que o império que dominou por muito tempo aí, né? E não tem como. Divisões na igreja enfraquecem a igreja. Apenas Jesus Cristo poderia trazer unidade à igreja de judeus e de gentios. As divisões da igreja hoje são entre os ativistas e os beatos. Os ativistas, geralmente, eu vejo as pessoas defendendo aí a doutrina, defendendo a Cristo, né? Às vezes, quando a escola de samba vai lá na avenida e começa a colocar lá Satanás derrotando a Cristo e tal, aí vem os ativistas e fala assim: isso é uma blasfêmia, como é que pode? Não, isso é um escárnio à religião. Eu quero apelar para os cristãos de todas as denominações de que o carnaval é a festa da carne, lá na avenida, lá é o terreno de Satanás, ele faz esse tipo de coisa. Quanto mais a igreja é perseguida, mais você tem que entender que você está no caminho certo. Ao invés de nós se indignarmos contra essas pessoas, nós temos que orar por elas e fazer de tudo para fazer amizade com essas pessoas, levar a palavra de Deus para elas. Se elas não aceitar, é entre ela e Deus. Mas não adianta ficar indignado porque uma escola de samba blasfemou de Cristo, né? Outro dia foi o Netflix que colocou lá um filme lá de um pessoal aí que eu esqueci o nome desse pessoal, né? E o pessoal cancelou o Netflix porque passou aquele filme, né? Que tratava lá deturpando a imagem de Cristo, dos apóstolos, de Maria, enfim. Os ativistas. Então, as divisões da igreja hoje é entre os ativistas e os beatos. Os beatos é aqueles que se realmente está ali orando, está ali se santificando a cada dia, está ali, como é que se diz assim,
vigilante nos seus atos, né? Não posso pecar aqui, não posso pecar aqui, olha acolá, Deus que me livre e tal, né? Existe essa divisão. O evangelho social versus o evangelho pessoal, né? Eu, por exemplo, estou usando a rede social, mas eu preciso também dar estudos bíblicos, visitar, abrir a Bíblia nas casas, né? O evangelismo versus fazer discípulos, né? É necessário que nós temos que fazer evangelizar, sim, fazer discípulos, principalmente porque o discípulo segue a linha de prática do seu mestre. Não adianta eu ficar falando tudo aqui e não praticar. Jesus Cristo, ele arrastava uma grande multidão porque ele pregava com autoridade. E a autoridade de Cristo baseava justamente no que ele fazia. Afinal de contas, Jesus Cristo, ele, quando chegava para uma pessoa que estava carente, né, materialmente falando, né, os cegos queriam ver, Jesus Cristo devolvia a visão para eles. Os aleijados queriam andar, Jesus Cristo restaurava os nervos e o sangue ali começava a jorrar na paralisia e o paralítico saltava, né? As pessoas que tinham fome, Jesus Cristo multiplicava pães. Aí depois a mensagem da palavra de Deus ficava mais fácil para que as pessoas possam se converter. As pessoas estão ansiosas de ouvir de que as suas necessidades sejam supridas, entendeu? Para que eles possam ter uma mente mais lúcida para ouvir o que nós temos para ensinar. E o evangelismo versus a vida mais profunda. Sim, nós temos que fazer evangelismo, porém nós temos que não esquecer dos nossos parentes, as nossas esposas, para quem é casado, para os filhos, para quem tem filhos, né? Não esquecer deles, porque é necessário que nós temos, os casados têm que passear com suas esposas, ter mais tempo com seus filhos, né? Não esquecer que tem ali vizinhos, amigos para ser evangelizados também. Não precisa ir para a África para fazer isso. A família da gente é a nossa África, né? Necessitamos de equilíbrio e ainda necessitamos de prioridades. O problema da inconsistência, ou seja, há uma lacuna entre o que professamos e o que produzimos. É aquilo que eu acabei de falar. Professar que é cristão é fácil. Agora, o que nós estamos produzindo? Quantas almas nós estamos ganhando para Cristo? Quantas pessoas estão sendo batizadas? Tá vendo? A vida cristã é o caminho da vida. No entanto, há inconsistência na forma que agimos em comparação com o que falamos. Falar e não praticar é pregar para o vento. Porque as pessoas costumam mais atentar para nossos atos do que em ouvir as nossas palavras. Às vezes, os nossos atos falam tão alto que as pessoas não conseguem ouvir as nossas palavras. Tem que ter um equilíbrio aí, né? O problema da irrelevância. Tá vendo? O que é isso? O mundo exterior diz que a igreja está preocupada com programas, não com pessoas. E que mesmo os programas são irrelevantes, né? Vamos imaginar uma situação aqui. Imagina que sua igreja todo sábado eu não sei o horário de culto das suas igrejas aí, pessoas que não, eu falo para os adventistas, mas também serve para as outras igrejas. Qual o cantor da sua preferência? Qual o cantor que você mais admira as suas músicas, o seu trabalho? O pregador, por exemplo, né? Imagina se esses cantores, pregadores fossem para a sua igreja a cada sábado, a cada domingo, estivesse ali cantando, pregando e tal. Você iria para a igreja? Às vezes nós não vamos para a igreja porque sabemos que o cantor que vai cantar lá no próximo culto é fulano de tal, quem vai pregar é fulano de tal, uma pessoa leiga,
simples. Não, vou lá não. Eu vou ver pregadores mais eloquentes. Eu estou cansado de ver essas pessoas que nem pregar sabem. Mas ouvir a palavra de Deus é como comer peixe. Como é que você come peixe? Você pega, você está comendo a comida, vai comendo peixe, as espinhas você coloca no canto do prato, aí depois você, quando pensa que não, você comeu a comida toda, só ficou no prato as espinhas. Quando você ouve alguém pregando, seja ela leiga ou não, nós temos que examinar tudo e reter o que é bom. Aquilo que não é bom para nós, a gente deixa de lado. Aquela pessoa que não tem tanta experiência com pregar a palavra de Deus, ora por ela e chega para Deus e fala assim, Senhor, ajude para que essa pessoa possa falar aquilo que eu preciso ouvir. E Deus vai usar aquela pessoa para falar com você. Ele vai titubear em algumas palavras? Sim, vai, porque ele é leigo. Mas Deus vai usar de alguma forma aquela pessoa para falar com você. Talvez Deus usa mais as pessoas bem mais simples do que aquelas pessoas mais eloquentes. Tinha até a experiência de um pastor que ele disse que foi pregar numa igreja enorme, aquela igreja, eu acho que é Paulo Stabno que ele falou, contou essa experiência. Pastor Paulo Stabno, ele ficou aquela igreja enorme, né? Ele falou assim, nossa, aquela igreja tem muita gente, eu vou preparar um poderoso sermão para abalar a estrutura da igreja. E ele ficou preparando aquele sermão poderoso, aí chegou lá e pregou, mas pregou com aquele poder danado, aí falou assim, agora vamos ver o resultado. Na hora que for, os irmãos vierem me cumprimentar, eu vou saber como foi que a igreja reagiu a esse poderoso sermão. Aí o pessoal ia, cumprimentava ele, outro cumprimentava, aí aquele monte de gente cumprimentava, ninguém falava nada. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas ninguém vai falar nada do meu sermão? Porém, chegou uma senhorinha e falou assim, pastor, o senhor pregou assim, nossa, o senhor pregou assim muito bem. Pena que eu não entendi nada. Pena que eu não entendi nada, que o homem ficou assim, desanimado. Pois é. Nós temos que entender que Deus usa as pessoas simples. Se a igreja que possui a salvação e a esperança não testemunhar pela vida e palavra, então sua existência se torna irrelevante. Até mesmo aquelas programações que você acaba ouvindo, um dia vai se tornar irrelevante, porque você vai acostumar com aquilo. O homem é psicologicamente adaptável, né? Se você todo dia ouvir lá Alejandro Bulhão pregar, Alessandra Samadelo, entre outras cantoras famosas cantar, aquilo lá um dia vai se tornar irrelevante. Se você não tiver ali um firme convicção com Deus. O problema da incapacidade. Somos o sal da terra e a luz do mundo. E, no entanto, não temos poder de preservar a sociedade e dissipar as trevas morais. E isso está piorando. Nós somos a luz do mundo, por que nossos vizinhos estão em trevas? Foi o dia que o pastor Luiz Gonçalves falou, mas por quê? Então nós temos que iluminar, nós somos o sal da terra para dar sabor à vida das pessoas e a luz para esse mundo, para iluminar a vida das pessoas, né? O problema do isolamento. A igreja está isolada geograficamente em um determinado lugar, um edifício, por exemplo, tá vendo? Ela está isolada temporalmente em um tempo específico, como por exemplo o sábado, às 9 horas da manhã. Ela está isolada no que diz respeito ao pessoal, limitando a responsabilidade ao clero profissional. Perdemos o contato com o povo, ou seja, só os pastores que têm o dever de pregar. Nós temos esse dever de pregar, não só os pastores. A igreja tem esse dever de pregar. O problema da irreverência. A igreja não tem reverência pelo Senhor da igreja e pelos planos que ela tem para ela. A irreverência pela Bíblia e suas verdades fundamentais para a vida. À luz desses problemas, nossa oração é: Senhor, renova a minha igreja. A afirmação de que há esperança para a igreja. Mateus 16, versículo 8 diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a promessa para a vida e a vitória da igreja. Em Mateus 18, 20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome,
ali estou no meio deles. Em Apocalipse 2 e 3, contém as palavras: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Enquanto existir essas palavras, haverá salvação e a sobrevivência da igreja. Tá vendo? Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele ceará comigo. E em João 12, versículo 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, tá vendo? A morte para a nossa vontade, sabe? Nós temos que morrer para a nossa vontade. Para os nossos alvos, temos que morrer para nossos alvos. Para a nossa forma de vida, temos que morrer, né? Para nossos planos, para o nosso eu. Então, aí Jesus vem e vai nos dar vida. Amém? E a conscientização de que o tempo é breve. O tempo é breve para esta geração. O tempo é breve porque a igreja está perdendo a sensibilidade espiritual. O tempo é breve porque Jesus está voltando. O tempo é breve porque as pessoas morrem sem ouvir o evangelho. O tempo é breve porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O tempo é breve, não temos que perder tempo. Nós temos que pregar o evangelho. Jesus Cristo está à porta, o tempo é breve. Conclusão, para a gente finalizar essa mensagem. A igreja tem esperança, porque nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Como Ele é, assim somos nós no mundo. Este é o tempo quando devemos nos apresentar a Ele para que nos use. Se construirmos um altar, o que Jesus Cristo vai fazer? Ele vem e vai colocar fogo nesse altar. Tá vendo? O que trazer para a igreja? O que eu devo trazer? O que você deve levar para a igreja? Que nós possamos trazer a nós mesmos e nosso espírito de culto. Traga reverência por Deus e sua casa. Traga a sua oferta além do dízimo. Traga um espírito de amor e de companheirismo. Traga um aperto de mão caloroso e um sorriso. Traga a palavra bondosa e pensamentos proveitosos. Traga a sua disposição de ajudar a cantar e cantar com o coração. Traga sua disposição de ajudar a cantar, mas assim, você faça da canção uma oração. Traga um amigo, traga um parente, enfim, traga o seu melhor a cada sábado. Que Deus nos abençoe para esse propósito. Que Deus tenha misericórdia de nós. E assim como igreja, o Espírito de Deus possa renovar-nos a cada dia e assim darmos o melhor para Jesus. Esse é o meu desejo de oração. Em nome de Cristo. Amém.